Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Seja sempre bem-vindo ao Motiva On. Eu sou a Adriana Paula, sua professora de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre a cultura brasileira sob o olhar da Sociologia. Então, pensar esse conteúdo que você vai printar aí na sua tela requer que façamos uma demarcação importante. O que é cultura? Então, aqui nós vamos trabalhar com cultura no sentido de manifestações, de tradições, valores e costumes que representam um povo. E é importante falarmos que a sociologia brasileira vai desenvolver-se a partir de 1920, 1930, porque antes disso, o que preponderava, o que era preponderante, era uma análise brasileira pautada nas questões voltadas para as teorias racistas do século XIX. Nessas teorias, existia-se a explicação das desigualdades sociais, das diferenças, por meio das hierarquias de raça, ou seja, existem raças inferiores e existem raças superiores, de acordo com essas teorias. A partir das décadas de 1920 e 1930, começa-se a pensar o Brasil de uma outra forma. E o Gilberto Freire é importante nesse sentido, porque ele vai dizer que não existem raças, e sim existem culturas, conforme sua inspiração no antropólogo da cultura Franz Boas. E quando ele trabalha com essa perspectiva de cultura, ele vai dizer que existem culturas diferentes no Brasil, e essas diferenças elas ocorrem por meio da mistura, da miscigenação, e que ele vai considerar extremamente positiva. Dizer que isso dá um valor, uma riqueza ao povo brasileiro. Então, o Gilberto Freire, ele vai trazer essa inovação no sentido de pensar o Brasil de uma outra forma, mas por outro lado ele vai receber várias críticas, porque quando ele diz que há essa mistura e essa mistura é harmônica, ele diz que existe uma democracia racial, já que existem pessoas tão diferentes, isso torna-se democrático. E um dos seus críticos será o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes vai dizer que não existe essa democracia racial, que ela é um mito, porque na realidade, no Brasil, prevalecem as relações de dominação, onde existe uma cultura branca, né, um povo branco que domina um outro povo escravizado, e mesmo com a abolição da escravidão, não houve, na verdade, uma inclusão do negro nessa sociedade de classes, como vai dizer o Florestan Fernandes. Isso é importante para compreendermos como os dois colocam essa visão em polos diferentes, mas procuram entender essa diversidade brasileira e como isso se manifesta no campo do desenvolvimento, da economia e tudo mais. E uma outra questão importante de colocarmos é que o Darcy Ribeiro vai falar quem é esse povo brasileiro, como forma-se esse povo brasileiro. E pensarmos que, além de falarmos da questão étnico-racial, falamos também do comportamento desse povo brasileiro. Quem é esse povo? Como esse povo brasileiro tem a seu comportamento? E o Sérgio Buarque de Holanda, inspirado no sociólogo clássico Max Weber, vai fazer essa análise do Brasil e dizer que, lá em seu livro Raízes do Brasil, dizer que no Homem Cordial, no capítulo O Homem Cordial, como as relações particulares, familiares, fazem com que o brasileiro muitas vezes confunda aquilo que é público com aquilo que é privado, aquilo que é de âmbito do público com aquilo que é do âmbito particular. E essa cordialidade, ela é uma tentativa de buscar uma familiaridade que o favoreça. Então, o Sérgio Buarque de Holanda está estudando como essa posição conservadora do brasileiro em fazer com que as suas relações lhe favoreçam, atrapalha, renega a questão da modernização. Porque à medida que esse homem cordial sente que ter um processo burocrático, um processo de impessoalidade, atrapalhará o desenvolvimento dos seus interesses. Então, os seus interesses é que devem prevalecer. Essa análise do Sérgio Buarque de Holanda, ele faz para tentar entender como também o brasileiro com essa postura
de cordialidade, de familiaridade, de fazer com que os seus interesses particulares prevaleçam em cima dos interesses públicos, como isso vai se relacionar com as questões de corrupção, de nepotismo. Então vamos dar um exemplo. Quando há um desvio de uma verba pública, é notório que houve-se uma percepção errada daquilo que é de todos, daquilo que é público, fazendo com que isso seja usado de forma particular. O nepotismo, que é a contratação de parentes, de familiares em órgãos públicos, o que significa que é proibido por lei. Isso significa que é também uma forma do brasileiro fazer com que aquilo que é de âmbito público se confunda com o seu privado. E ele tem toda uma forma de fazer isso, de tornar essas relações possíveis com aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda vai chamar de jeitinho brasileiro. São formas, são agenciamentos que ele faz para que os seus interesses particulares prevaleçam sobre os interesses públicos. Então, analisar esse comportamento do brasileiro, analisar essas questões do brasileiro, faz com que possamos perceber de que forma o Brasil tem a sua cultura analisada sob o aspecto da sociologia. Uma outra forma de pensarmos o Brasil também, por essa questão racial, é falarmos a respeito do preconceito de marca e do preconceito de origem do Horaci Nogueira. O Horaci Nogueira faz uma análise a respeito do racismo, comparando o racismo brasileiro com o racismo nos Estados Unidos. E segundo Horaci Nogueira, nos Estados Unidos ocorre o preconceito de origem, onde, independente de como uma pessoa possa parecer, como é a sua cor da pele, se ela é mais clara, o que importa é a sua origem. E se a sua origem ela é negra, então assim ela vai vivenciar as consequências do racismo. Já para esse pensador no Brasil, o que ocorre é o preconceito de marca, ou seja, aquele que é visível na pessoa. Se ela é visivelmente negra, ela vai passar pelas questões de preconceito e discriminação, e ele analisa também que, ao mesmo tempo, isso não é tão explícito, não é tão nítido, que as pessoas, ao mesmo tempo, veem-se discriminadas, não consegue se identificar quem é o agente discriminador, porque também tem-se nessa relação, nesse racismo, uma coisa negativa que fica escusa nas relações. E para esse sociólogo, isso faz parte do pensamento já formado na cultura brasileira, de que existe essa harmonia nas relações, de que está tudo bem, de que não existe essa discriminação. Bom, pensarmos a cultura brasileira também, de acordo com a sociologia, nos leva a pensar como isso está dividido em relação ao que é importante, ao que é valorizado e em relação àquilo que não é tão valorizado assim no aspecto material. Então, nós temos que diferenciar também o que é cultura material do que é cultura imaterial. Cultura material e cultura imaterial. A cultura material seriam os bens, os saberes, os fazeres que têm uma materialidade. E isso é tratado dentro do patrimônio material do país. E a cultura imaterial está relacionada aos saberes, aos valores, cantigas, orações, versos, que fazem parte daquilo que é de tradição, da oralidade, da observação. Então, a cultura brasileira apresenta essa análise na sociologia de sua formação e da observação também daquilo que é imaterializado por meio dos bens, saberes, práticas e da oralidade. Isso é o que você precisa saber para fazer sua provinha com competência e excelência. Por hoje é essa a minha dica. Motiva que a vaga vem. Um grande abraço.